Nós, né, sempre estamos em busca, procurando, né, querendo achar um Deus para as nossas vidas, né, para que nos socorra, nos acalente, esteja junto com a gente, né. Então nós o buscamos, né. E será que estamos o encontrando verdadeiramente, o nosso Deus? Será que nós o conhecemos em espírito e em verdade? Devemos nos perguntar, devemos refletir, meditar, usar mesmo os pensamentos, nos atentar. Se todo esse tempo que se fala de Deus, que se cultua um Deus, que diz que tem um Deus, será que realmente a gente já viu Deus? Nós já ouvimos? Já ouvimos a sua voz, vimos o seu parecer, seu semblante, suas faces, sua glória, né? Ali em João está escrito que ninguém jamais viu a Deus, né? Mas o Filho que está lá no seio do Pai, o Filho, este o fez conhecer, o Filho unigênito. Está escrito também, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então está escrito ali. Mas às vezes deduzimos errado essa palavra, achamos que ele já existiu, que ele é aquele Jesus lá atrás, né? Aquele Jesus que andou pela terra, fez os milagres, foi crucificado, né? Morto, e crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Mas nós devemos prestar a Deus, oferecer ao nosso Deus um culto racional, porque está escrito também que para que a gente conheça a boa, a agradável e a perfeita vontade de nosso Deus, devemos lhe prestar um culto racional, que pensa, que medita, que reflete, né? Então a gente deve chegar às verdades do conhecimento da palavra de Deus verdadeiramente, né? O conhecendo, o entendendo verdadeiramente, né? Quem é o nosso Deus. Então, nos voltemos à meditação das Escrituras, nós mesmos. Não vamos depender de que ninguém nos ensine, não. A gente mesmo vai meditar, a gente mesmo vai querer conhecê-lo, prestar um culto racional, oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, esse culto não é a gente ir para algum determinado lugar, não. É a gente mesmo oferecer esse culto a Ele, a gente se dando a conhecer. Deus vai nos conhecer, assim como nós vamos conhecer o nosso Deus também, né? Senão Ele vai falar assim, ó, aparta de mim, apartai vós de mim, que eu não vos conheço. Então é muito ruim isso daí. Nem nós conhecemos o nosso Deus, nós pensamos que conhecemos o nosso Deus, mas nós não o conhecemos. Então nós devemos nos voltar a querer conhecer o nosso Deus. E se está dizendo ali que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o que significa isso? Que ele vai nascer das Escrituras. Quando a gente for meditar, quando nós prestarmos um culto racional, que somos nós mesmos ali, meditando nas Escrituras, nos aprofundando, conhecendo, né, as profundidades dos significados reais das Escrituras, né? Não ficarmos mais enganados por conhecimentos humanos, por condicionamentos, por tradições, né? Então a gente vai começar a conhecer nosso Deus. Ele vai se encarnar na gente. Isso que significa que o Verbo se faz carne. Significa que ele vai se encarnar naquela pessoa que achar a fé, que as Escrituras, a convicção, né? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Isto é fé. Fé é as Escrituras. Depois a gente conhece as Escrituras, né? Quando nós temos o conhecimento, o entendimento, daí nós temos a sabedoria, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? O princípio do saber é o temor ao Senhor. Então, se ninguém jamais viu a Deus, está escrito ali,
Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho que está lá no seio do Pai, este o fez conhecer. O Filho. Aquele que nasce da palavra. O menino Jesus. O Espírito da verdade que vai se encarnando na gente. Ele é o Filho que vai nos dar o conhecimento do Pai. Quando é as Escrituras. Quando a gente vai meditando ali nas Escrituras, nós vamos chegando a esses conhecimentos, verdadeiramente. E o Filho que está ali nas Escrituras, que é a própria Escritura, ele vai se encarnando na gente e mostrando quem é o Pai para a gente. Para que a gente não fique mais enganado por condicionamento, tradições, religiosidades, padrões e tantas as coisas, né, ensinos humanos. Aí a gente vai chegando com os reais conhecimentos das verdades. Ficamos mais enganados, né? Então, às vezes a gente busca Deus, a gente quer um Deus, mas como a gente vai o conhecer? Quando o Filho que está lá no seio do Pai nos fazer conhecer o nosso Pai, conhecer o nosso Deus, conhecer a verdade. Conhecer o Pai não é que nós vamos ver assim, né, um ser assim, né, que a gente pode imaginar como é Deus, roupa branca, barbudo, um ser todo iluminado. Realmente ele é lindo, mas ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, mas ele vai se formar no ser humano. Nós vamos ver em nós mesmos o seu semblante, a imagem de Deus o criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele é o filho do homem, da pessoa que acreditar nele, que o amá-lo, que se dedicar a um altar, a entrar ali no secreto para realmente o conhecê-lo, em espírito e em verdade. Que maravilha, ressabalacadovers borbs. Então, o Filho que está lá no seio do Pai vai nos fazer conhecer realmente quem é Deus. Então, quando nós nos dedicarmos a prestar esse culto racional, que pensa, que medita, né, que reflete, que pergunta, que estuda as Escrituras, que se dedica realmente a ter um altar para esse conhecer, né? E é maravilhoso quando a gente vai se tornando, ele vai se encarnando na gente, né? E o Verbo se faz carne, e o Verbo se faz carne, né? E habita entre nós. E a gente vê a glória do unigênito do Pai. Ele fala: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Que maravilha ouvir isso de Câncer Morneves Convers Verbos, de nosso Deus Pai que está ali nas Escrituras. Então, Deus não é um ser assim que a gente fala, nossa, eu vou lá pedir as coisas para esse ser que está ali sentado, né, todo poderoso. A gente que vai fazer ele todo poderoso na gente, ele é o eu sou. E vai se encarnando na gente. Ele vai se encarnando. Aí ele vai se tornando forte, grande, né? Ele diz que faz infinitamente mais de tudo que nós pensamos e pedimos, mas segundo o poder dele que opera em nós, segundo o poder dele que a gente traz, que a gente vai encarnando o poder dele em nós, né? Aí o Espírito da verdade que está ali, a vida das Escrituras, se encarna naquele ser que medita, que crê, que presta um culto racional a ele, edificando um altar para o conhecê-lo verdadeiramente, né? Às vezes as pessoas pensam que prestar um culto a Deus é ir para determinados lugares aí, né? Ah, eu tô prestando culto ali, meu Deus, eu vou lá nos lugares aí, né? Tantos lugares, tantas religiões que existem, né? Mas talvez tantas religiões que existem e ninguém conheceu o seu Deus ainda, né? Conheceu o Deus de se ouvir falar, né? Ai, Deus é isso, faça desse jeito, né? Como as pessoas sabem, né? Como elas vão ali ensinando aquelas coisas, elas nem sabem as reais verdades, vai ensinando para as pessoas e as pessoas vão fazendo, vão fazendo. Por que a gente não decide falar, vou ficar ali com meu Deus, ali nas Escrituras, para conhecê-lo? Eu vou prestar esse culto para saber qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de meu Deus. Vou buscar os mais excelentes dons para conhecer este caminho excelente. Vou buscar os melhores dons para conhecer o caminho excelente. Vou querer ser aquela árvore ali plantada junto aos ribeiros de água, aquele bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? É maravilha, recansta morveres perscom. Então nós devemos querer conhecer nosso Deus. Só o Filho unigênito, né?
É Ele que liberta também, né? Dessas crendices, das religiosidades, padrões, das tradições. Então, nós devemos querer. Porque se a gente for ir atrás de religiões, de padrões, de tradições, de coisas que nos ensinaram, nós que devemos querer, né, saber as verdades, nos dedicar a edificar um altar. Tu, quando orares, entra no teu aposento, ele disse. Feche tua porta, você mesmo vai orar, você mesmo vai meditar nas escrituras, você é o que vai encarnar o seu Deus em você para que você não fique mais enganado por isso, por aquilo outro. Chega de enganos. Vamos conhecer a verdade que liberta. Fala-se tanto, conhecereis a verdade vos libertará. Mas ninguém pensa que verdade é essa. Ninguém para assim para pensar, para ser transformado por uma renovação de mente. Se eu vou prestar um culto racional, minha mente vai ser renovada. Com certeza terei outros entendimentos, porque eu terei a mente de Cristo. Já direi assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus que vai nascer das Escrituras, ele que liberta, ele que mostra o Pai para a gente. É verdade. Conhecer o Pai não é um ser, o Pai é a verdade. Quando eu entendo que Deus vai se fazer em mim, na minha fraqueza humana, ele vai se aperfeiçoando de fé em fé, de glória em glória. O justo viverá pela fé. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito, live, orbis, mordes. Então vamos ter o interesse de conhecer verdadeiramente o nosso Deus, o adorando em espírito e em verdade, o conhecendo, né? O que nós pensamos que é adorar Deus em espírito e verdade? Ir para um determinado lugar, né? Cumprir regras, doutrinas, faça isso, não faça mais aquilo, obedece aqui. Não! Adorar Deus em espírito e verdade é o conhecendo, é o chegar à verdade que liberta. Lá estão The Glover River. Maravilha! Filho, é o Filho unigênito que está lá no seio do Pai, ele que nos vai mostrar o Pai. Esse modo de dizer que nós vamos o encarnando, ele vai se aperfeiçoando. Também está escrito que se nós ficarmos ali nesse amor, nós vamos ser aperfeiçoados se nós amarmos uns aos outros, ali nas Escrituras. Né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu poder, de todo o teu pensamento e ao teu próximo. Isso é o Velho e o Novo Testamento, esses dois mandamentos. Amar o meu Deus sobre todas as coisas, o Velho Testamento, e o meu próximo é o Novo Testamento. As duas testemunhas. Só tem esses dois mandamentos para obedecer. Só esses dois, o Velho Testamento e o Novo. Mas a pessoa tem que querer estar ali com seu Deus, para não mais ser enganadas. Diz Tecan Laivovers.